A Indira tem informações a respeito da vistoria que foi realizada no Hospital Infantil, perdão, na maternidade não, no Hospital Infantil foi realizada uma vistoria há mais de 30 dias. O Ministério Público pediu providências por conta de condições insalubres, de reclamações dos usuários. A Indira Gomes agora tem informações a respeito de como é que está essa situação e as providências que o Ministério Público do Estado tem solicitado. Indira. Boa tarde mais uma vez, Francisco. Olha, como você falou aí, no dia 18 de dezembro, o Ministério Público fez uma vistoria no Hospital Infantil. Nos dias seguintes, 2, 3 dias depois, foi expedido um documento determinando prazos para que fossem tomadas medidas que melhorassem as condições do atendimento à população e também as condições de trabalho dos profissionais. Foram colocados prazos de 10, 30 e 60 dias para algumas medidas específicas, entre elas a reforma de determinados espaços do Hospital Infantil. Ontem, o representante do Ministério Público, o doutor Enir, voltou ao Hospital Infantil e vamos saber dele agora o que ele constatou, já que se passaram aí quase mais de 40 dias. Doutor Enir, boa tarde. O que foi constatado nessa visita que o senhor fez ontem? Foram atendidos os prazos previstos para 10 e 30 dias? Foram atendidas as medidas determinadas? Boa tarde a todos. Bem, vamos falar de prioridade. Criança é prioridade absoluta, saúde também. O primeiro momento que se fala de hospital infantil é uma tentativa de sensibilização dos gestores para o melhor financiamento daquela unidade. É uma unidade antiga, sim, mas precisa de uma manutenção. A estrutura é precária, sim, muito precária. Em alguns compartimentos do hospital ainda prevalece o mofo. Em toda a estrutura do hospital ainda prevalece a sujeira, falta de higiene. Isso é inaceitável. Isso leva ao quê? Leva ao agravamento daquelas criancinhas que já estão lá ou criação de outras situações mais delicadas ainda, principalmente para os profissionais que lá trabalham. Tem locais que são insalubres. Realmente houve uma inspeção e houve uma recomendação de prazos diversos. Alguns itens dessa recomendação foram cumpridos, outros não. Os itens cumpridos, como a retirada de um local insalubre que estava a triagem das crianças, foi realmente modificado de lugar. Outro aspecto a ser observado como melhoria do hospital é a questão da medicação. Houve um incremento nesses últimos dias de melhora do estoque de medicação do hospital. Mas outras medidas não foram cumpridas. E nós vamos exigir o cumprimento dessas outras medidas, como a climatização das enfermarias, como a necessária e urgente resolução das escalas de trabalho, principalmente dos técnicos de enfermagem. Tem 2 enfermarias em que tem bebês, crianças com ventilação mecânica. E ontem, quando eu estive, uma das técnicas de enfermagem, dessa enfermaria, até às 9 horas não tinha comparecido. E foi questionada a direção que estava presente. E vamos atrás de responsabilidades. Se há a má prestação do serviço e há consequências dessa má prestação, vamos atrás das responsabilidades. O senhor pretende solicitar uma audiência pública para discutir essa questão? Já está marcada, dia 19 de fevereiro, às 8h30, aqui na sede do Ministério Público, uma audiência pública aberta a todos, para que mostrar todo o trabalho da promotoria, com números, com documentos, com imagens, e que a população e os profissionais e os gestores possam comparecer e se expressar, apresentar suas versões e, acima de tudo, apresentar soluções. O Ministério Público não quer problema, o Ministério Público quer a solução. Há possibilidade de alargar esses prazos, de estender esses prazos, já que o prazo de 30 dias para a reforma estrutural já se acabou? Bem, queremos inicialmente uma justificativa plausível, porque a justificativa que nos foi apresentada não é convincente.
do aguardo de um recurso. Que recurso é esse? Eu não sei que recurso é esse. Eu quero o quê? Eu quero a prestação. O que eu quero não, o que a sociedade quer é a prestação do serviço, independente do financiamento. O financiamento tem que existir. Como dito e redito, a criança é absoluta, a prioridade absoluta. E neste caso específico do hospital infantil, não está sendo levado em consideração. Muito obrigada, então, ao doutor Eni Marcos. E a gente esteve também hoje pela manhã no Hospital Infantil. Fizemos imagens de algumas alas que já passaram por reforma, como se referiu o doutor Eni, o próprio centro de triagem, que já passou por mudança e está realmente reformado, né? Já não tem mais mofo nesse trecho do hospital. Algumas outras medidas também que já foram tomadas e constatamos também outras medidas que ainda não foram tomadas, que, segundo o diretor Vinícius Pontes, diretor do Hospital Infantil, essas áreas precisavam ser evacuadas para passar, então, pela reforma. Ainda de acordo com o doutor Vinícius Pontes, há uma questão burocrática, porque houve a liberação de 6 milhões de reais para essa reforma, mas esse dinheiro precisa sair, ser transferido da conta da Secretaria Estadual de Saúde para a conta da fundação que administra o hospital. Vamos ouvir, então, o doutor Vinícius, diretor do Hospital Infantil. Nós temos 3 sequências de prazos. 10 dias, que o Ministério Público pediu algumas reformas de ambientação do quarto das mães, a troca do local da triagem neonatal e tirar alguns vazamentos e rachaduras de parede. Dentro dos 10 dias, essa parte foi cumprida, né? Nós temos a nova triagem já montada e teve a reforma já da ambiência das mães e uma parte de ambiência do ambulatório. Nós temos agora um problema que é aguardar a parte burocrática. O mais difícil, que era o recurso, né, que era para reformar o hospital, já foi conseguido, que são os 6 milhões que hoje já estão na conta da Secretaria de Saúde. O que acontece é que o Hospital Infantil hoje ele é gerido pela Fundação Estatal e precisa fazer um aditivo no contrato de gestão entre a CESAP e a FEPSE, que a gente possa utilizar esses recursos no Hospital Infantil. Para que a gente consiga formalizar e concluir todo esse processo de melhoria do hospital, a gente está aguardando a finalização do aditivo de contrato e a realização da licitação. Pela conversa com o secretário de Saúde, Florentino Neto, e com a doutora Natália, que é a presidente da Fundação, a gente acredita que em torno de 45 dias esse contrato já está formalizado, né, a parte do aditivo, e iniciada a licitação. Bom, a Secretaria Estadual de Saúde também emitiu uma nota confirmando a disponibilidade desse dinheiro, 6 milhões de reais, para a reforma do Hospital Infantil e o interesse também em resolver essa questão burocrática da transferência desses recursos para que a Fundação possa, então, administrar essa obra. Francisco.